Pode de volta. Então, chegamos na questão número 6, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Dentre as espécies ameaçadas de extinção na fauna brasileira, há algumas que vivem somente na Mata Atlântica e outras que vivem somente fora da Mata Atlântica e ainda aquelas que vivem tanto na Mata Atlântica como fora dela. Em 2003, a revista Terra publicou alguns dados sobre espécies em extinção na fauna brasileira. Havia 160 espécies de aves, 16 de anfíbios, 20 de répteis, 69 de mamíferos, todas ameaçadas de extinção. Dentre essas espécies, 175 viviam somente na Mata Atlântica, 75 viviam somente fora da Mata Atlântica. Conclui-se que, em 2003, o número de espécies ameaçadas de extinção na fauna brasileira, citadas pela revista Terra, que viviam tanto na Mata Atlântica como fora dela, corresponde a. Então, vamos situar aqui no exercício. O nosso exercício está falando uma palavra muito interessante. Essa palavra aqui, ó, somente. Ou seja, ele está restringindo. Ele está querendo dizer o quê? Que existe 175 espécies que vivem somente na Mata Atlântica, não vivem fora dela. Então, ou seja, eu tenho o meu conjunto de espécies, bem? E dentro desse meu conjunto de espécies, eu tenho aquelas que vivem somente na Mata Atlântica e também tenho o conjunto de espécies que vive somente fora da Mata Atlântica. Tudo bem? E ele vai afirmar para mim que 175 vive somente na Mata Atlântica. Então, vou colocar aqui, ó, 175. E 75 vive somente fora dela. Então, ou seja, esse somente garante para mim que não tem nada a ver com esse meu conjunto interseção. Mesmo porque a pergunta ela é sobre o meu conjunto interseção, porque ela pergunta aqui, ó, conclui-se que o número de espécies ameaçadas de extinção na fauna brasileira, citadas pela revista Terra, que viviam tanto na Mata Atlântica como fora dela. Então, corresponde a, ou seja, a pergunta do exercício é justamente essa. Quantas espécies elas podem viver tanto na Mata Atlântica como fora da Mata Atlântica? Então, pois bem, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que vale esse meu conjunto aqui, ó. Você não confere? São todas as espécies, ou seja, todos os animais. E eu tenho aqui, ó, 160 mais 16 de anfíbio, mais 20 de répteis e mais 69 de mamíferos. Então, esses aqui são todas as minhas espécies ameaçadas de extinção que estão na fauna brasileira, né? Aqui, ó, extinção na fauna brasileira. Então, ou seja, é o geral. Então, 6 com 9 dá 15, vai 1, né? 6 com 1 que foi dá 7, com mais 1, 8, com mais 2, 10, com mais 6, 16, vai 1, 1 mais 1, 2. Então, ou seja, o meu conjunto total é de 265 espécies. Sendo que as que vivem na Mata Atlântica, somente na Mata Atlântica, são 175 desses 265. E 75 vivem fora dela. Então, se eu somar isso daqui, eu tenho 5, 5, 10, vai 1, 14 com o que foi, 15, mais 1 ainda, 250. Então, ou seja, se eu somar essas duas, dá 250 espécies de ameaçadas de extinção. Olha, meu conjunto total tem 265. Então, ou seja, para que eu tenha o meu conjunto, né, A união B, você lembra bem? Ou seja, eu preciso ter o número dos elementos de A, que já está aqui, mais o número dos elementos de B, e é claro que eu também preciso somar, né, o número dos elementos da interseção. Na verdade, a forma, eu vou botar aqui para você não confundir, tá bom? Que é, quando é A união B, eu coloco o número de elementos, né? Número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção B. Nesse caso, olha que coisa interessante. Eu estou querendo descobrir quem é a minha interseção. Então, teoricamente, eu teria que passar para o outro lado, ou seja,
o meu A interseção B. Isso aqui vai ficar igual ao quê? O meu N de A mais o meu N de B. Estava somando, passo subtraindo, que é o meu N de A união B. Ou seja, eu já tenho que aqui é 175, aqui é 75 menos 265. Repare que vai dar um número negativo, né? Não tem problema, é quantidade de conjuntos, não fique preocupado com isso. O problema é que a diferença minha é de 15, tudo bem? Ou seja, o meu conjunto de interseção ali, que é o que responde aqui a minha pergunta. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido. Te vejo na próxima.